E para falar um pouco aqui sobre esses dois paraibanos que passaram de fase, o meu amigo Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao Correio Esporte. O Dico, vamos começar com o Campinense. O Dico falou ali no final da partida, né? Eu acho que ele é o menos culpado de tudo isso, acredito eu, né? Não sei se você concorda comigo. Mas falou muito aí, se a gente não tivesse perdido aquele pontinho, se a gente não tivesse garantido deixado escapar aquela vitória. Tem também o fato do Campinense ter sido o único time a perder pontos para o Iguatu, né? Dos outros times do grupo, todo mundo bateu o Iguatu. Enfim, de si, a gente sabe que ninguém vive, né? Aconteceu, já não deu mais certo, não tem como voltar atrás. O Campinense realmente cravou o seu nome na história do clube, cravou a sua passagem, o seu descanso, né, da temporada. O que é a avaliação que a gente pode fazer dessa reta final, principalmente desses últimos 5 jogos à frente do Dico Ullrich? Se eu não me engano, é a terceira ou a quarta participação do Campinense na Série D que não conseguiu, né, essa classificação para a próxima fase. Achei muita modéstia, inclusive, da parte do Dico, né? Na minha opinião, ele não tem culpa alguma por essa desclassificação do Campinense. Como a gente já conversou outras vezes, Amaury, acho que ele chegou com esse dissabor, né, de carimbar a desclassificação do Campinense, que já tinha o seu destino muito bem traçado, né, por conta de N situações que aconteceram ao longo da temporada, a falta de planejamento, sete profissionais à beira do gramado ao longo da temporada. Não tem como isso dar certo, né? Então, o Campinense acabou desenhando, né, um futuro muito assombroso, porque principalmente por conta dessa eliminação da Série D. No próximo ano, o Campinense vai jogar tão somente o Campeonato Paraibano. Então, primeiro semestre deste ano cheio de eliminações, time muito passivo nas eliminações, sendo eliminado sempre na primeira fase. Até no Campeonato Paraibano, o Campinense foi eliminado na primeira fase. Na Copa do Brasil já era de se esperar, porque enfrentou uma equipe que hoje é semifinalista, que é o Grêmio. E na fora, né? Exatamente. Vendeu o seu jogo, né? Exatamente. Vendeu o seu mando de campo. E na Copa do Nordeste também, né? A gente sempre espera que o Campinense passe pelo menos em fase, né? Já que é uma equipe que já foi campeã. Na última década foi 2 vezes finalista. Então, uma temporada para se esquecer totalmente no Campinense Clube, que no ano que vem, repito, vai jogar só o Campeonato Paraibano. E o Dico, repito também, pelo menos na minha opinião, não teve culpa alguma. Já chegou numa fogueira grande demais lá na Toca da Raposa. Ô Vitor, uma coisa falando ainda sobre o Dico, eu acho que além de ser o menos culpado de tudo isso, era um grande nome, pelo menos dessas últimas 3 rodadas, né? Porque os jogadores do Botafogo, do Campinense, depois que sentiram realmente ainda não tem mais jeito, pularam o barco. E aí, que bom que muitos já garantiram alguns contratos, já estão jogando, aquela coisa toda. Inclusive até o ex-treinador, né? Levou uma piada ontem, mas daqui a pouco a gente fala, o ex-treinador do Campinense, né? A gente fala sobre isso. Mas o que eu digo é que você perde um talento, porque para mim o Dico é um bom treinador, principalmente essa nova safra. Mas agora ninguém vai contratar. Na Série D não tem, porque quem passou de fase vai com o que tem, né? Pode contratar um ou outro jogador, mas vai com o que tem. E na Série C você tem que esperar que a galera caia ali. Aí você vai olhar o mercado e vai dizer, eita, vou buscar aquele rapaz ali do Campinense. E aquele rapaz ali foi meio ruim, não dá. Quer dizer, você acaba também, ele também assumiu um risco muito grande de vir para o Campinense, de vir para Campina Grande e também ficar nessa onda de, poxa, também pode ficar aí 3, 4 meses desempregado. No fim de tudo, o saldo ficou negativo para ele também, né? Eu concordo totalmente com você, de os dirigentes de fato olharem, né, o currículo, as passagens recentes. E tá lá a eliminação, como eu disse, né? A fogueira da eliminação do Campinense, o decreto da eliminação do Campinense na Série D. Só um detalhe, o Campinense vem de 3 vitórias consecutivas, né, nessa reta final da Série D. E antes desse jogo contra o Pacajus, o Campinense teve 2 vitórias consecutivas e ainda assim chegou na rodada final a 5 pontos de diferença do 4º colocado. Então, é uma eliminação que, digamos que foi muito bem premeditada, mas premeditada, digo, no âmbito dentro de campo, né? O Campinense não conseguiu jogar bola o suficiente, fez de tudo, né? Para conseguir ser eliminado nessa primeira fase. Então, digo quanto a desempenho e quanto a resultado. É praticamente uma eliminação muito bem desenhada aí pelo Campinense nessa temporada de 2023. Rapaz, na sexta-feira nós falávamos lá no podcast de Fora da Área que nós torcíamos e cravamos que o Nacional passava em primeiro. O Nassinha foi lá e acabou magoando nosso pensamento. Até o intervalo estava em primeiro. Até o intervalo estava em primeiro, né? Mas aí o Souza, falar do Souza agora, fez o dever de casa, eu acho que era se esperar, não tinha outro resultado a não ser bater esse Globo que já faz muito tempo já que se entregou. Mas o Souza, eu acho que não só ter feito o dever de casa, como ter goleado, vem para essa fase com muita moral. E olha como foi bom ser o primeiro colocado, né? Pega o time teoricamente mais fraco da outra chave, porque foi o 4º colocado.
O Águia ou o Atlético Cearense? O Atlético Cearense. Isso mesmo. Acho E que encara agora o Falcon, que foi o pior do grupo 4, né? Que ele cruzou, né? Então, ele, digamos que, teoricamente, está melhor para ele. Isso, e o Souza vai enfrentar uma equipe, Amaury, que não tem lá tanta pressão, né? Um time que foi criado recentemente, um time de SAF. E eu acho que essa pressão vem toda para o Souza, principalmente pelo bom futebol que a equipe vem desempenhando ao longo da temporada. Um time que foi finalista do Campeonato Paraibano, que, na minha opinião, joga o melhor futebol da Paraíba nesta temporada. Você tem falado isso há muito tempo, né? E Você tem cravado isso, né? e que vem se justificando. João, E que vem se justificando, né? O Souza foi primeiro colocado do grupo com muita autoridade, né? Com muita convicção de um trabalho que vem sendo feito desde o início do ano com o mesmo treinador, com a mesma base de elenco. Então, esses times que prezam por isso, os clubes que prezam por isso, em algum momento, Amaury, vem os benefícios, né? Vem a resposta. E aí o Souza consegue essa classificação. Torço demais e acredito que passe do Falcon e, posteriormente, pega uma chave aí muito, pelo menos na minha opinião, muito acessível, né? Águia de Marabá, o Atlético Cearense. Claro que isso é um debate para depois, ainda vem... É preciso primeiro passar. Exatamente. Depois a gente faz essa conta de quem vai encarar. Eu preferi o Atlético pela viagem, ser mais curta. Sim. É porque você ir lá para Marabá, inclusive tem um Jonathan, acho que é lá do Marabá, né? E menos pressão também, né? Da produção aí lá do Twitter, é nosso lá do Marabá também. Marabá é longinho, meu amigo. É longinho. Haja perna. E Atlético Cearense também é menos pressão, né? Uma equipe que não tem lá tanta torcida. O Botafogo esse ano, tipo inclusive... CSP daqui, né? Exatamente. Esse ano o Botafogo já enfrentou a Águia de Marabá na Copa do Brasil. Campo pequeno, campo raiz, né? Bem cara de Série D. Com a torcida ali em cima, então, sem dúvida alguma, nesse sentido seria melhor o Atlético Cearense. Passou 2 fases da Copa do Brasil, né? Quer dizer, deve ter feito uma graninha, né? Perfeitamente. Naquela situação deve ter feito uma graninha. Mas contra o Falcon eu acredito que dê aí para o Souza passar de fase, principalmente jogando a última partida no Marizão. Espero que que tenha aprendido, na verdade, com a lição do ano passado. O ano passado acabou finalizando a primeira fase na segunda colocação, né? Na terceira colocação, e precisou decidir fora de casa. Agora aconteceu totalmente o inverso, se classificou como primeiro, vai decidir em casa o mata-mata e vamos torcer aí para o Dinossauro se dar melhor dentro das 4 linhas. Para o pessoal de casa entender, depois dessa fase, aí o Nacional e o Souza podem encarar esses times que nós falamos agora há pouco. E aí, a partir da terceira fase, que já é nas quartas de final, é quase um pré-acesso, né? Porque depois quartas, passou das quartas, passou. Aí, a partir das quartas, os confrontos da Série D eles passam a ser por pontuação. Então, o primeiro colocado no geral vai enfrentar o último colocado das quartas no geral e assim sucessivamente. No segundo, penúltimo e assim em diante. Então, assim, pode dar Souza e Nacional, por exemplo, no acesso. Né? Garantido no acesso. Pode dar perfeitamente, porque se o Nacional, por exemplo, passar com 2 empates, o Souza com 2 vitórias, o Souza já vai para o bloco de cima lá, o bloco do pessoal que está bem pontuado. Mas se os dois passarem vencendo, os dois vão ficar sempre juntos, porque eles passaram de fase a 1 ponto de diferença um do outro. Ou seja, pode ser um caminho aí dos 2 clubes sertanejos e paraibanos alçarem aí esse voo aí à terceira divisão, que seria o grande prêmio para o futebol paraibano, pelo menos o primeiro grande prêmio para o futebol paraibano em 2023, o acesso de Souza e Nacional. É verdade, Amor, eu concordo com você e que beleza que seria se tudo isso acontecesse, somado também ao Botafogo passar de fase na Série C, né? Sim. Que está se encaminhando também para isso, talvez tenhamos, né, 3 clubes paraibanos buscando acessos na temporada. Acho que vindo ou não esses acessos, Amaury, eu acho que o nosso futebol já começa a caminhar ainda a passos curtos, né? Ainda a passos curtos, porque eu acho que ainda não veio o acesso, né? Mas, de alguma forma, são respostas, né, boas demais que as nossas equipes, os nossos clubes têm dado dentro de campo, quanto a desempenho, quanto a planejamento também. Beleza, Vitor? Vou deixar você tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta para falar aí de Série C, Seleção Brasileira, beleza? Beleza.